Hoje é dia 6 de junho, nós estamos aqui com o Dr. Luiz Fayad e aí nós vamos conversar sobre a vida desse gigante, esse médico de Pissarras. Então, Dr. Fayad, conte pra gente seu nome inteiro, fale seu nome, a sua idade e onde o senhor nasceu. Meu nome é Luiz José de Almeida Fayad. Eu nasci em São Mateus do Sul, no Paraná, no ano de 1943. Onde o senhor fez medicina? Eu estudei medicina no Paraná, na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Federal do Paraná. Me formei em 1968. Logo que me formei, eu fiquei batendo cabeça no Paraná, não sabia onde trabalhar. Procurei vários lugares, pesquisei três lugares, mas não me adaptei. Eram lugares que não tinham nada a ver comigo. E, finalmente, eu resolvi vir para Santa Catarina. O meu objetivo sempre foi um município sem médico. Por que município sem médico? Porque eu tinha aquele espírito empreendedor e queria ajudar as comunidades. Isso desenvolveu-se muito na faculdade, através dos professores. Os professores incentivavam os alunos ao se formar, procurar trabalhar no interior, onde não tinha médico. Diziam que as cidades estavam abarrotadas de médicos e o interior estava sem médico. Então eu tinha esse espírito aventureiro e eu gostava do interior. Eu quis trabalhar no interior. E foi aí que eu escolhi Pissarras. Ainda mais que Pissarras é uma praia, né? E eu adoro praia. Gosto muito de praia. Quem é que não gosta do litoral, né? Então foi um dos motivos que me fez vir para Pissarras. Foram esses, né? Um dos motivos que me fizeram vir para Pissarras. Quando o senhor chegou em Pissarras, como que o senhor foi acolhido? Como é que foi chegar em Pissarras? Olha, a acolhida em Pissarras foi muito boa. Principalmente dos empresários, dos políticos, né? Os políticos viam um cabo eleitoral para as suas campanhas e os empresários viam uma pessoa que iria alavancar seus negócios, lógico, né? Tendo um médico, poderiam fazer a propaganda da existência de médico na cidade, nos seus empreendimentos, nos hotéis, nas pousadas, etc. e tal. Então a acolhida foi muito boa. E o que que tinha? O que que tinha em Pissarras na área da saúde? Na área de saúde não tinha nada. Tinha um posto de saúde que foi precariamente adaptado dentro da prefeitura. A prefeitura era um prédio, era uma casa de madeira alugada, e dentro da prefeitura tinha salas que foram cedidas para o posto de saúde. Então essas salas ela dispunha de uma sala de espera que tinha bancos, foram colocados bancos de madeira para abrigar mais ou menos umas 20 pessoas.
tinha uma sala de espera, tinha uma sala de onde era feito os exames, os exames pré-consulta, né? Os exames, a triagem que eles chamam, a triagem, né? A triagem por uma enfermeira. A enfermeira era Iracema Francisco. Depois de passar por essa triagem, os pacientes passavam já para a sala do consultório. O consultório era simples, só tinha uma mesa do médico, mesa, cadeira, e equipamentos muito simples, né, como estetoscópio, né, que é para escutar o coração, e aparelho de pressão, e aparelho para verificar a temperatura, termômetro. Também trabalhava no posto de saúde uma ajudante, que era a Nina. Ela fora contratado para ajudar um dentista que ainda não tinha chegado, o dentista ainda não tinha dentista. Então a Nina estava trabalhando como esterilizadora. Ela esterilizava o material que ia ser usado pelo médico nas pequenas cirurgias, nos curativos, etc. Então o posto de saúde basicamente era uma sala improvisada de posto de saúde. Não tinha recursos, não tinha mais do que isso, além de medicamentos cedidos pelo SUS. Todos os medicamentos cedidos pelo SUS eram analgésicos. Ficava ali junto. Ficavam ali junto. Uhum. Analgésicos, anti-inflamatórios. Ainda eram os anti-inflamatórios, mas analgésicos, antibióticos e remédios para a pressão alta. Todos os medicamentos cedidos pelo SUS e fabricados muitas vezes pela Marinha e fabricados também dentro do Departamento de Saúde Pública da Secretaria da Saúde. Então não existia um depósito para medicamentos, ficavam medicamentos junto com o consultório. Com o consultório. Como que eram os pacientes, doutor Luiz? Como é que é assim a comunidade? Que tipo de pacientes eles vinham e quais as doenças mais comuns? Os pacientes estavam ansiosos por uma consulta, né? Já que não tinha médico, eles tinham que se deslocar até a cidade mais próxima que tinha médico, que era Itajaí. E, então, tendo um médico no local, facilitou muito a vida para eles. As consultas eram os motivos mais corriqueiros, né? Principalmente verminose, tinha muita verminose. A gente chamava as pessoas de amarelos, mas eram anêmicos, não eram amarelos, eles eram pálidos. Uhum. E a população denominava os de amarelos, e a gente acabou adquirindo o hábito de chamá-los de amarelo. É um termo despreciativo até, né? Amarelo. Mas com o tempo foi substituindo por pálido. Palidez. O indivíduo tem palidez. Palidez da anemia, né? E a anemia era causada geralmente por verminose.
verminose, uma verminose que existe no solo, ancilostomias e a nicatorias, verme que entra pela sola do pé e vai sugando o sangue das pessoas e produzindo a anemia. E, além disso, os vermes que eram ingeridos via oral, como ascaridíase, tricocéfalos, todo tipo de vermes a gente encontrava aqui. Até o verme que não era próprio da região, o esquistossoma. Encontrei um caso de esquistossoma mansoni, que é próprio da região Nordeste. É verdade. Mas por que veio aparecer aqui? Porque o nordestino veio trabalhar aqui na usina, a usina de açúcar que tem aqui próximo, a usina de açúcar Adelaide, em Pedra de Molar. E ele veio com uma barriga d'água. Essa verminose chamava-se de barriga d'água, porque produzia lesões no fígado que faziam o fígado produzir muita água na barriga, no abdômen. Então, vermes que não existiam rotineiramente na cidade, na região, apareciam por aqui também. Além disso, existiam as doenças comuns, né? Comuns em toda a cidade, em todas as idades, pressão alta, gripe, diarreia, problemas de estômago, gastrite, úlcera, etc. e tal. Era gratuito? Ali na prefeitura? Na prefeitura, totalmente gratuito. O paciente tirava a ficha e ficava aguardando a chegada do médico. Eu consultava no horário da tarde, da 1 até as 4 da tarde, um horário bem amplo, podia atender até umas 40 pessoas, que geralmente atendia. Bastante, né? Bastante 40 gente. pessoas por tarde? Assim. 40 pessoas por tarde. Chegou uma época em que começou a haver briga por ficha. Essa briga por ficha era motivada por política. Os políticos queriam que eu reservasse ficha para os seus pacientes, mas eu não concordei com isso, né? Mas aí eu sei que veio uma ordem superior para eu dividir as fichas, metade para um candidato e metade para os pacientes de outro candidato. Eu fiz a contragosto, né? Não me parecia muito justo. Queria respeitar a ordem de chegada, mas não pude. Mas isso durou certo tempo, né? Enquanto durou a política. Logo terminou a época da política, terminou as eleições e houve mais tranquilidade. De que eleições nós estamos falando? Eleições municipais para prefeito. De que ano, mais ou menos? 1968? 1970. 1972. 1972. Até quando o senhor ficou na prefeitura? Fiquei na prefeitura, nessa sala improvisada de prefeitura. Eu fiquei mais ou menos, deixa eu lembrar, mais ou menos uns 6 anos.
78 até 70, de 72, aliás, de 72 a 78, 6 anos. Né? Que logo o governo fez um posto de saúde lá no Itacolomi, no bairro Itacolomi. Um posto de saúde moderno, grande, bonito, de material, bem equipado, com todos os equipamentos que necessitavam, laboratório, dentista e o médico com auxiliares. E funcionou, está funcionando, aliás, até hoje. Né? Veio médico, então? Depois? Não, o médico fui eu. Ah, meu céu. Eu fui transferido para lá. Pode olhar aí na... Carreguei a minha turminha para lá. Quanto tempo o senhor ficou de médico sozinho em Pissarra, o senhor lembra? Sozinho? Sozinho. 68, 68, 78, não tinha médico. Mais de 10 anos? Foram uns 20 anos. Uns 20 anos? 20 anos fiquei sozinho. E aí, médico. O senhor ficou lá no posto de saúde, então, no Itacolomi? Depois eu passei lá para o posto de saúde de Itacolomi. Que era bem equipado, bem arrumado. O que mais que tem nessa lista boa aí? Tá, nesse meio tempo, eu já estava procurando outro lugar para trabalhar, né? E o que eu ganhava no posto de saúde não dava para o sustento, né? Era um salário irrisório. Apareceu em Itajaí um concurso para o INAMPES, para vagas de pediatria e de clínica geral, e eu resolvi prestar o concurso. E passei em segundo lugar, tanto numa especialidade quanto na outra. Alguns meses depois eu fui chamado para assumir a cadeira de pediatria na agência de Itajaí. Então, aí eu me dividia entre Pissarras e Itajaí. Terminava de atender Pissarras, corria para Itajaí. Itajaí também foi uma loucura. Parece que eles estavam esperando a chegada de um salvador, porque eu não atendi só pediatria. No fim, eu fui atender o geral, atendia o posto de atendimento geral. E era muita gente. Atendia em média 30 pessoas também, igual Pissarras. Meu Deus do céu. Saía de lá de noite. O horário era até às 7, ficava até depois das 7. Um dia o superintendente veio falar comigo, dizendo que eu não precisava ficar até tarde, porque eu ficava fazendo o relatório dos atendimentos. E ele disse que eu não precisava fazer os relatórios tão minuciosos como eu fazia, colocar só o diagnóstico. E eu descrevia a doença,
as pessoas, e ele disse que não havia necessidade. Foi o que eu passei a fazer para poder sair mais cedo. E também sair mais cedo, os colegas que já trabalhavam lá há mais tempo acabaram fazendo uma escala de tal e tal dia, fulano chegava mais tarde, e tal dia, fulano saía mais cedo. É coisa de macaco velho. Eu, como era noviço, queria fazer tudo certinho, mas não precisava nem cumprir o horário de 4 horas, nem fazer os relatórios, só prestar atendimento. O atendimento prestava com presteza para todos que me procuravam. Fiquei trabalhando ali no pronto atendimento, chamava-se pronto atendimento, por 2 anos e meio, 3 anos. E em Itajaí? Itajaí. Uhum. Aí o que acontecia? Acontecia muitas vezes os pacientes de Pissalas me procurar em Itajaí. Por causa do horário? Por causa do horário. Uhum. Então, começou a haver um fluxo de Pissalas para Itajaí para consultar comigo na agência de Itajaí. O superintendente não tomou providências, poderia ter feito um posto de atendimento em Itajaí, em Pissalas, para eu atender, mas não tomou esse tipo de providência. Eu acabei me aborrecendo, ficar só atendendo consultinhas, se bem que houve convite para atender no Hospital Pequeno Anjo. E eu não quis atender no Hospital Pequeno Anjo, porque ele estava com uma fama muito ruim e só internar os pacientes e não resolver os problemas. Era como se fosse uma meta que eles tinham que cumprir para ter um benefício, internar sem resolver os problemas dos doentes. E eu não quis me submeter a esse tipo de tratamento. Sei que eu fiquei mais alguns meses e resolvi sair. Pedi demissão num cargo federal. Não foi fácil, mas eu pensei no bem-estar que eu estava tendo nos outros lugares que eu trabalhava, que era por saúde, que era colônia de pescadores de armação, quando eu me sentia bem, apesar de não ganhar bem, atendia o povo com satisfação, o povo ficava muito agradecido, ficava muito grato, ganhava peixes, ganhava camarões, ganhava muitos frutos do mar, pelo reconhecimento desse povo humilde. Chegou uma hora que eu recebi uma proposta para trabalhar na usina de açúcar de Adelaide, em Pedra de Mulá. Pedra de Mulá é uma comunidade que fica próxima de Pissalas, e tinha uma usina de açúcar e tinha uma comunidade de pessoas, de empregados que trabalhavam
Essa usina era um núcleo grande de pessoas. Então eu resolvi partir para mais essa. Essa atendia a Pedra de Amolar, bastante gente também. Quantas vezes por semana? Atendia todos os dias da semana. Todos os dias. Em Pedra de Amolar tinha um salário razoável. Era a própria usina que pagava. Podia cobrar bem. Mas mesmo assim eu não explorei. Não era do meu feitio explorar. Então, em Pedra de Amolar, foi mais um núcleo que eu atendi que não tinha médico. E passou a ter médico. Durante 10 anos. 10 anos eu trabalhei na Pedra de Amolar, na usina. Ao mesmo tempo que trabalhava na colônia de pescadores e ao mesmo tempo que no posto de saúde? Sim. Os três ao mesmo tempo? Sim. Mais alguém, mais alguma coisa ao mesmo tempo? Acabei me multiplicando e atendi São João do Taperiú, que faz parte do município de Barra Velha. Sim. Lá eu fui atender o sindicato rural, por influência do prefeito, que ofereceu vale gasolina e o salário do sindicato, que não era de desprezar. Então, deixa eu ver se eu atendi mais algum lugar. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. 4 lugares já deu. 4 lugares. Ao mesmo tempo, eu tinha que cumprir metas determinadas pelos postos de saúde, pela Secretaria de Saúde do Estado. Tinha que atender o município de Penha, que não tinha médico. Lá eu ia uma vez por mês, uma vez por semana. Atendi as escolas, ia visitar as escolas, fazer exame nos alunos para ver a saúde dos alunos. Tudo isso gratuitamente, por conta do Estado. O Estado não abria mão para o médico tinha que abrir mão para o Estado. Nem as prefeituras também davam uma de João sem braço. E nessa relação com a educação, né, com a Secretaria de Educação, com as escolas, como que era esse exame com as crianças? O exame com as crianças era um exame que me satisfazia muito, porque eu examinava crianças que nunca tinham passado por um médico. E essas crianças, muitas vezes, elas tinham doenças congênitas, tinham doenças familiares, tinham doenças parasitárias, tinham anemia. Então, era um público-alvo muito bom de trabalhar. E como tinha medicação doada pelo posto de saúde, se bem que era uma medicação básica somente para vermes e anemia, basicamente isso, tinha bons resultados. A minha parceria com as escolas não parou por aí. Ela continuou na vacinação. A primeira vacinação em escala mundial que houve foi a vacinação contra a poliomielite,
campanha contra a poliomielite e foi um sucesso no Brasil todo. Todas as escolas, todos os postos de saúde atingiram a meta de 100%, porque houve um empenho muito grande dos professores, dos alunos, para que se atingisse essa meta. E foi uma parceria entre escola e saúde que continua por muitos anos e deu muitos frutos até hoje. O exame com as crianças era uma vez por ano? O exame com as crianças era uma vez por ano. E a vacinação, essa que foi em massa, ela foi a primeira daquelas 3 por ano? Exatamente. Foi a primeira. O senhor lembra o ano? 1960 e vou lembrar o que tem de referência nesse período. Escola. 1966, por aí, 67. Não tenho certeza. Por aí. E quais outras parcerias na cidade a saúde fez, além da educação? Teve mais alguma? Com outro setor? Com outro setor? A colônia de pescadores, já citei. Ali em Barra Velha, né, que era com os outro tipo Barra de Velha setor, né? Foi com sindicato, né? Com o sindicato. E vou perguntar, quando o senhor chegou em Pissarras e ali nesses primeiros anos, não tinha farmácia ou tinha? Tinha farmácia. Tinha farmácia? Sim. E a população, então, procurava a farmácia antes de ter médico? Como é que foi isso depois? A população procurava o farmacêutico, porque o farmacêutico era famoso. O farmacêutico era médico, era o Seu Osório. A farmácia do Seu Osório, ela tinha fama. Mas ele era farmacêutico? Ele era farmacêutico. Aliás, farmacêutico prático. Sim. Ah, farmacêutico prático. Prático. Mas ele atendia todas as patologias que ele procurava. E no início houve um certo ciúme, né, entre o farmacêutico e o médico, né? Imaginei, porque aí o senhor chegou, era médico, e aí tinha o farmacêutico. Sim. E tinha também as benzedeiras? Como é que era isso? Tinha? Tinha a benzedeira. Tinha uma benzedeira muito famosa, que todo mundo procurava. Deixa eu ver se eu lembro o nome dela. Eu não lembro o nome dela. Hã? A Dui? Não, a Dui não era famosa. Tinha a Ingrácia, não, Dona Ingrácia, não. Anastácia, não era Anastácia. Dona... eu esqueci o nome. Mas era... então, quando o senhor chegou, tinha as benzedeiras. Tinha as benzedeiras. O farmacêutico. E aí chegou o médico. Aí chegou o médico para estragar o negócio deles. Mas o farmacêutico ainda vendia os remédios, então, também? O farmacêutico continuou vendendo os remédios. Eu tive que ir conversar com ele para dar um basta naquilo.
Até foi uma forma meio atritosa que nós conversamos, mas ele aceitou, só que não acatou. Ah, tá. Entendi. Ele aceitou a conversa, mas não acatou, continuou fazendo o que sempre fez. E eu queria abrir consultório particular, e isso prejudicou muito, né, a abertura de um consultório. Eu atendia só em empregos, né? Empregos pagos pelo governo, ou por terceiros, ou por sindicatos, ou por prefeituras. E quando foi que o senhor abriu o seu consultório, então? Eu abri meu consultório em 1980, que eu fiz uma clínica chamada Clínica Médica Santa Maria. Então aí eu passei a clinicar no meu consultório. Deixei de trabalhar na usina, porque a usina me ocupava muito tempo, tinha que me deslocar até lá e ainda trabalhar. O deslocamento gastava tempo e mais o atendimento gastava tempo. Então eu pedi demissão da usina para me dedicar para o consultório somente. Lógico que no começo não tinha paciente, né? Não tinha paciente particular. Todo mundo queria consultar pelos convênios. Uhum. Mas pouco a pouco fui ganhando confiança e o atendimento particular tornou-se importante. Fiz convênio com o IPESC, que é o do Estado, né? Atendimento para os professores, os dependentes. Fiz convênio com a Unimed, que era para os professores e dependentes. Então o consultório foi indo para frente. E além de ser médico na cidade, o que mais que aconteceu? Além de ser médico, eu fui jogador de futebol, fui pescador, tinha muitos amigos pescadores, muitos amigos jogadores. Posso citar o nome deles, que eram tanto jogadores quanto pescadores. Era deixa eu ver se eu lembro eu lembro que era muito amigo meu, era o Tomé, filho do seu Tudinho, o Tomé, o Dedé, que era filho do seu Dário. Quem mais? O Cará, o César da Olinda, o Brás, o Hermes, quem mais? O Dinho do cartório. Quem mais? O Zezo, o Paulinho. Já escalou o time todo, então, aí? Escalei um time todo, tanto de pescadores quanto de jogadores. Esses jogadores de futebol eram um time da cidade? Era o time conhecido como veterano. Ah, tá, time de veterano. Nós jogávamos ali onde hoje é o fórum. Tinha um campo
livre ali, e nós jogávamos futebol ali, naquele campo. Uniforme e tudo? Uniforme e tudo. E tinha outros times? Tinha os times que vinham de fora, né? Nós Os jogávamos que vinham sempre de contra fora. os de fora. Mas na cidade mesmo tinha um time? A cidade que eu me lembro tinha o nosso time só. Uhum. Aliás, tinha o tal do Banguzinho, mas eu nunca vi esse Banguzinho na vida. Banguzinho. É como um futebol de várzea, assim? É como futebol de várzea. É. Forma o time, compra o uniforme Isso. e vai para os campeonatos. Sim. Se quebrar todo, entendi. Então, além do futebol e da De pescaria, aí eu resolvi entrar no campo político, né? Eu tinha recém-divorciado da minha esposa, os filhos, eram 3 filhos, foram morar em Itajaí, e eu fiquei sozinho. Os filhos do segundo casamento, me refiro. Do primeiro casamento já tinha a filha mais velha, já tinha ido para São Mateus, no Paraná, ficou com os avós, e o filho, tinha um filho adotivo, o Eduardo, que eu adotei no posto de saúde de Pissagas, com 3 meses. O Eduardo já estava grandinho, estava acho que uns 4 anos, aí ele também foi morar com os avós paternos lá em São Mateus. E os filhos do segundo casamento foram morar com a mãe em Itajaí. E eu fiquei sozinho na armação, que eu havia construído uma casa lá. Aí, como eu me sentia muito solitário, eu resolvi entrar na política. E entrar na política para ajudar um amigo meu, que era Humberto. Humberto já havia sido prefeito, tinha desempenhado muito bem, e eu queria que ele se reelegesse. Então, me candidatei a vereador pelo partido do Humberto. Qual partido? Era o PP. E por sorte nós ganhamos, né? Por sorte e por trabalho. Nós ganhamos a eleição. Humberto foi prefeito e eu fui vereador. A experiência como vereador não foi muito agradável, porque os projetos não dependiam só do vereador, dependiam muito do prefeito aprovar e dos colegas da Câmara aprovar. Fiz bastante projetos, fui um campeão dos projetos de lei e das indicações, mais de 100 projetos e indicações, e poucos foram colocados em prática. Então isso deixa a gente um pouco frustrado, né? Você trabalha, você se empenha para fazer projetos de lei, para quê? Para melhorar a população, e esses projetos não são aproveitados, na maioria das vezes. Mas não me dei por vencido. Na outra eleição, eu me candidatei a vice na chapa do Humberto. Vencemos novamente. Humberto foi vencedor, eu fui vice.
vice-prefeito. Como vice-prefeito, o mesmo drama do vereador. Para aprovar alguma coisa dependia do prefeito. E o prefeito era muito duro na queda. Ele elogiava o vice. Esse é o melhor vice que eu tenho. É porque eu não não obrigava ele a aprovar projetos. Eu só apresentava e se ele gostasse, ele aprovava ou não. E quando o senhor atendia ali ou na clínica, ou mesmo no posto, né? A gente sabe, né, que as pessoas davam assim presentes. O senhor comentou que ganhava muito peixe, né? Sim. Que mais? Ganhava peixe, ganhava camarão. Uma vez ganhei uma cabra. Uma cabra? Essa cabra foi uma dor de cabeça, que eu levei ela para casa. Que jeito que o senhor levou para casa? No carro? No carro. Ela comeu toda a folhagem que tinha lá no meu jardim. Quase apanhei da mulher. A conclusão. No outro dia, eu dei a cabra de presente para o Brandino, meu amigo Pedro Brandino. Ele deve ter feito um belo refogado de cabra. Ganhei peru, um peru vivo. Peru vivo? Levou no carro também? Levei no carro, levei em casa. Não tinha coragem de matar, nem a minha mulher. Colocava a faca no pescoço e não vai. E não vai. Aí dei de presente para o meu amigo César. Ele refestelou-se com peru no Natal. E ganhei coisas inusitadas também. Eu ganhei um peixe enorme, um dourado. Eu nunca vi tamanho de dourado. Dava uns 3 metros aquele dourado. Incrivelmente grande aquele dourado. É peixe de rio? Peixe de mar. Peixe de mar? É dourado, é. E ganhei também um atum. O atum, um homem trouxe nas costas um atum enorme. Eu tive que fazer o quê? Tive que dividir esse atum, como eu fiz com o dourado. Tive que dividir em 3, 4 porções e doar para as pessoas amigas. Eram muito grandes. Não satisfeito com a experiência que eu tive no INAMPS, eu acabei voltando para lá para cumprir para preencher a vaga de médico clínico geral, que eu havia passado em 2 especialidades, pediatria e clínica geral. Achei que clínica geral poderia ser melhor, mas no fim foi a mesma coisa. Não conseguia internar, mandava os doentes para o hospital, era outro médico que internava, e eu estava ali só de encaminhador, no fim. Não fazia tratamento de ninguém, não tinha paciente, não tinha clientela, não formei clientela. Então eu acabei pedindo demissão, fiquei mais 2 anos. Então, minha experiência com o INAMPS não foi muito boa, foram 4 anos e pouco, em pediatria e em clínica geral. O senhor foi médico do trabalho? Medicina do trabalho. A medicina do trabalho, eu fiz um curso de medicina do trabalho. Esse curso foi particular. Eu tive que fazer lá em Florianópolis. Ia todo sábado para lá. Ficava sábado e domingo. Todo durante 1 ano. Curso de medicina do trabalho. Para poder atender as empresas. O governo tinha lançado um plano
que as empresas que tinham mais de 100 funcionários tinham que ter um médico do trabalho. Uhum. No fim, esse plano não vingou. Eu acabei fazendo o curso, mas o único emprego que eu consegui foi emprego lá na Emer. A Emer que já me cedia a casa para eu morar, Uhum. aí eu cedia, eu pagava com trabalho. A Emer era uma empresa de quê? A Emer é uma empresa de sardinha, enlatamento de sardinha. A Emer foi uma empresa que me ajudou muito quando eu cheguei. Me cederam a casa para morar. Era a casa que eles tinham morado, tinham feito outra casa nova, e daí a casa velha ficou para mim. Morei durante 5 anos na empresa Emer. Depois de 5 anos eu mudei para Pissalas. Teve uma passagem engraçada também lá em Barra Velha. Eu estava atendendo no sindicato e chegou o pai do prefeito, o pai do seu Mazico, que ele tinha marcado uma consulta em Florianópolis por causa que ele estava surdo e estava com pressa de ir para Florianópolis, que já estava no horário. Daí eu falei, olha, eu posso atender, posso olhar, ver o que é a surdez dele. E por sorte era somente ciúme. Eu deixei o homem que era surdo, deixei ele escutando. Ele ficou grato para mim até ele morrer. Ele já era velhinho, mas surdinho não dava, né? E assim, para a gente finalizando, tem alguma coisa que o senhor queira contar, deixar de mensagem para quem vai ouvir sua entrevista? Coisa que o senhor queira Quero deixar de dizer? mensagem que cidades pequenas como Pissalas, elas oferecem boas oportunidades para quem gosta de trabalhar. Veja que eu vindo para cá, eu consegui tantos empregos, né? Tantas cidades que eu trabalhei, tantas comunidades que não tinham médico e acabaram tendo durante um certo tempo. Então não se deve desprezar as pequenas cidades. Como diziam os professores, as pequenas cidades, elas têm potencial. É isso. Só. Tá bom? Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada. Por nada.